Então, o tema da nossa lição hoje é coração partido. E nós vamos ver com esse coração partido. Nós vamos estudar uma lição hoje que deu uma bugada um pouquinho na mente das pessoas. E ainda entrei com a charada ontem, né? Para acabar de complicar mais um pouquinho. Eu sou desse. E a lição dessa semana, ela está relatando, né, sobre o amor de Deus para com o povo de Israel. E tem uma história prática no meio disso aí. E nós vamos descobrir o que é que acontece aí. Alguém faz a leitura para mim do verso aí da semana? É o texto-chave. Eu Eu curarei a curarei. infidelidade deles. Ah, pode ler. Não, eu só iniciei, eu sempre faço isso. Que é Tá. para puxar alguém. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Oséias 14:4. Ok. Então, esse é o verso da semana. E nós entenderemos um pouquinho mais sobre a história de Oséias, o profeta que viveu a profecia na prática. Deixa eu colocar direitinho aqui. Vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu botar o zoom 180. Acho que dá. Tá, perfeito. Gente, vocês acordem, viu que eu vou precisar de leitura de vocês aí. O primeiro grife aí, ó, vermelhinho. Nós vamos começar a nossa lição pela introdução, sábado. Alguém? Leitura. Deus nos ama demais, seu amor por nós é infinito, eterno e constante. A história de Oséias demonstra o amor de Deus, demonstra o amor que Deus tem para com seu povo. Vou precisar que comentem também, viu? Que vocês são meus. Então, Deus sempre levanta profetas, né, para que falem a respeito do amor dele, em situações que parecem não haver mais jeito para o resgate do primeiro amor. E com a história do povo de Israel, já no fim, aqui já relata já o fim do povo de Israel, como um reinado, né? E... Oi? Como parei? Não, né? Então, é o fim do povo de Israel como reinado. E eles estavam perdidos. Deus queria restaurar, mas eles não queriam essa restauração. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos ler aí o segundo. Gente, vocês podem comentar. Esse momento é Ai, o nosso. meu ficou mudo aqui, Para... não tô ouvindo nada. Você não está me ouvindo? Ou será que é todo mundo que não está me ouvindo? Alguém dá um feedback, por favor. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo também. Então, sim, é o seu celular que está falando de junto, eu já falei. Junta tudo e vamos fora. O segundo aí, o segundo grito, Israel, no entanto. Israel, no entanto, deveria tomar a decisão de voltar para Deus, da mesma forma que Deus está ansioso para redimir e restaurar seu povo hoje. Ele espera que nos entreguemos completamente. Então, a graça de Deus, ela tem condições, ela imposta condições.
para recebê-la. Ele só nos abençoa se nos voltarmos a Ele e reconhecermos, né, que Ele é o único e suficiente Salvador. Deus anseia a nos dar uma segunda chance. E mesmo que a rebeldia seja punida, é uma repreensão com carinho, com amor, assim como nós estudaremos nessa lição de hoje. Nós vamos ler daqui a pouco alguns versos no livro de Oséias. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa repreensão com amor, a repreensão de Deus. Alguém tem algo a comentar a respeito da graça de Deus, a repreensão com amor? Tem a ver com decisão também, né, Johnny? A questão da escolha, né? Que Deus espera que a gente faça uma escolha. É aquela questão de você não permanecer em cima do muro. Muitas vezes nós usamos disfarces e nós precisamos tirar a capa que esconde o nosso verdadeiro eu e fazermos uma escolha. A gente entende, né? Eu acho que nós entendemos, eu entendo assim, que a hora da volta de Jesus está se aproximando, né? É chegado o tempo do fim. Nós chegamos no limite e precisamos escolher, né? E que a gente tenha, eu sempre penso assim, ó, eu preciso estar ansiosa, como diz a lição, né? Da mesma forma que Deus está ansioso para redimir. Será que essa ansiedade, ela tem que partir apenas do lado de Deus? Ou nós precisamos também nos sentir ansiosos por esse momento do retorno, da reconciliação, né? Porque Deus, ele só está esperando a nossa decisão, né? Para que ele possa restaurar a nossa vida, restaurar as nossas ações, né? Os nossos sonhos, restaurar o povo de Deus mesmo a nível de coração, de escolha, né? Isso. E a entrega que Deus espera, olha lá, no finalzinho do que foi lido aí, ó, ele espera que nos entreguemos completamente. A entrega pela metade não serve. Tipo a entrega que eu vou fazer da barrinha de Kelly, que vai ser pela metade. Não serve, entendeu? Eu vou lucrar Ele dessa... quer uma entrega completa. É porque você entrou depois, Zequinha. Eu fiz um desafio aqui para as pessoas cantarem e ninguém quis cantar. Aí quando o Kelly entrou, eu já estava cantando. A barrinha ia ser minha. E aí eu fui e falei com o Kelly. Passei o desafio para ela também. Se ela quisesse cantar, ela ganhava a barrinha de chocolate. Aí ela foi e ganhou. Mas como eu já tinha cantado também, né? A entrega dela... Mas não foi esse o combinado, não. Perdi a bênção. Verdade. Você disse que se ela cantasse com violão, a barriga ia ser inteira. Palmas para a Milena, que se lembra da conversa inteira. Palmas. Milena estraga prazer, né? Muito Ai, bem. papai. A gente vai conversar sobre essa história direitinho. Para sermos justos, né? Todo mundo. O terceiro grito aí, já lá em cima, na parte direita superior. E aí, Mi? Tá pela metade, Johnny. Tá cortado. Tá pela... Tá meio cortado mesmo. Diminui o zoom um pouquinho. Peraí, gente. Oi? Agora foi que... Peraí. Às vezes a tecnologia é baixa. Eu era pra... Aí. Agora tá beleza. Né? Ok. Assim como nos tempos. Tá cortado ainda. Eu consigo. Não, gente, você... Assim como nos tempos. Eu consigo. Consegui. Deus é geralmente esquecido ou ignorado. É pesado, hein? E isso lhe causa dor. Aquele seu próprio coração está partido. Deus, no entanto, se recusa a desistir.
ele promete lutar por sua noiva, que é o povo do Papai do Céu, do povo top. Ô, gente, vocês já se sentiram magoados por alguém? Eu já. Já. Quando o Vitor come coisa na rua e não traz pra mim. Isso magoa. É triste. É verdade. Ai, Não Deus. tô mentira, não, é verdade. Então, nós seres humanos, quando somos magoados por alguém, essa mágoa de milênio ainda é pouquinho, né, para a mágoa que Jesus tem de nós, toda vez que ele nos vê errando, falhando. E nós, seres humanos, nós pensamos o quê? Desistir de tudo. No contexto mesmo dessa lição, a mágoa é por uma traição, por traição. E aí, um ser humano, carne e osso, ele tem que desistir de tudo. Acabou. Não quero mais saber. Então, com Deus é diferente. Deus tem um amor teimoso que insiste, ele insiste em que dê certo. E nós, como a igreja de Deus, a noiva, né? Como diz aí, lutar por sua noiva, está falando lutar por mim e por você. Por mais que nós estejamos num relacionamento com Deus, da qual nós vacilamos, nós somos totalmente vacilantes, e ainda na frente do próprio Deus, ele... Eu acho que, tipo assim, você fala de questão de relacionamento entre a gente e Deus. Mas, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, de namoro, a gente tenta todos os dias. Pode até acontecer de magoar a pessoa, porque a gente não sabia como ela iria se sentir, sei lá, em determinada situação. Mas, assim, no relacionamento normal hoje, o ser humano para com outro ser humano, a gente sempre tenta não magoar a pessoa se a gente gosta de verdade. Só que com Deus é diferente. Enquanto você lia ali, tia Zetinha ali, era questão de rejeitar, esquecida, ignorar, eu me peguei pensando de que eu nunca tinha pensado que Deus se sentia assim, não. Sério mesmo, nunca tinha pensado assim. A gente sempre pensa no amor, de que independente do que a gente faça, de onde a gente vá, do quão longe a gente tenha ido, Deus sempre vai nos amar, sempre vai se importar com a gente. E eu nunca tinha pensado em como Deus se sente, porque a gente não pensa meio que num relacionamento, né, em que as duas partes elas se sentem, sei lá, mal, se uma magoa a outra. A gente pensa em Deus como alguém que sempre vai nos amar incondicionalmente, e é assim. Mas a gente não pensa, eu acho, que na dor, no que a gente causa nele ao errar, ao não se esforçar para fazer o certo, para aceitar de fato isso. É porque, de fato, existe uma falha no que a gente chama de relacionamento com Deus, né? A gente acha, é como você falou, eu nunca havia parado para pensar por este lado, né? É como você viver num relacionamento de mão única, em que apenas uma pessoa serve, em que apenas uma pessoa espera, em que apenas uma pessoa acredita. Existe êxito quando você se relaciona com um amigo. Estou falando de vários tipos de relacionamento. Relacionamento entre namorados, né, familiar. Existe êxito quando apenas uma parte ela partilha desses sentimentos. Não. É muito difícil. É difícil suportar, é difícil carregar, incomoda. Com certeza. É como aquela família onde um filho, ele nem pensa em nada, né? O seu irmão, por exemplo, ele não pensa em nada. Ele quer que mamãe e papai se virem e dê todas as coisas, e ele quer o melhor de tudo, ele quer a roupa de marca. E isso é muito comum entre adolescentes, em lares em que tem adolescentes com idades compatíveis. E aí já tem aquele outro que pensa, não tá vendo que mãe não tem condição de pagar, que pai esse mês recebeu o dinheiro cortado e tal. E aí existe aquele desajuste e aquele desencontro.
corações se sentem injustiçados e magoados. A gente nunca parou para pensar, né, em um momento estar no lugar de Deus. Como é difícil Um suportar. relacionamento de mão única, né? Como deve ser? É como que ele falou. Eu nunca parei para me ver no lugar de Deus. Minha mãe me criou dizendo assim: faça com o outro apenas o que você deseja que ele faça com você. Então, se você nunca gostaria que alguém fizesse isso, te rejeitasse, te ignorasse, te maltratasse, então não faça com o outro. E é basicamente o que a gente hoje tem feito com Deus. A gente não tem se colocado no lugar de Deus. É como que ele fala, a gente sempre pensa aquela coisinha, parece complicada. Deus é perfeito, mas a gente nunca pensou que Deus sofre. Normalmente nós não pensamos. Deus, ele sofre por mim, ele sofre por ele, por Johnny, por Milena, por todo mundo. Deus sofre. Quando eu caio, Deus sofre. Quando eu sofro, ele sofre. Né? Exatamente. E já no parágrafo seguinte aí, no brief seguinte aí, já vamos falar a respeito disso, de mão dupla e mão única. Deus está disposto a fazer. Deus está disposto a fazer de tudo para que o nosso relacionamento com Ele dê certo. Deus quer nos restaurar e nos reavivar. O relacionamento, porém, tem duas vias. Devemos fazer nossa parte para permanecermos fiéis a Deus e manter um relacionamento de amor com Ele. Isso. Então, nossa parte precisa ser feita. Um relacionamento exige fidelidade de ambas partes. Assim como o Kelly tinha falado, às vezes nós não nos atentamos a isso. Nós estamos vendo esse relacionamento com Deus como mão única. É Deus que precisa ceder, é Deus que precisa perdoar. Eu não preciso fazer nada nesse relacionamento. Eu posso fazer o que eu quiser. E o que Deus achar bom, achar ruim, aí E eu é acho que, com tipo ele. assim, essas nossas atitudes fazem com que não seja um relacionamento, sabe? Não é um relacionamento, porque um relacionamento exige duas pessoas. E Frank tá passando aqui agora. Um relacionamento exige, tipo assim, entrega, exige compromisso de duas partes. E aí, se não tem de duas partes, não se caracteriza um relacionamento. E talvez por isso a gente enxergue Deus tão distante. A gente não consiga enxergar Deus, tipo, do nosso lado, tão perto, Jesus tão perto. Porque a gente não tem um relacionamento. A gente vive como Deus lá, a gente aqui. E a gente até diz, até conversa sobre. Mas não é um relacionamento porque não tem entrega de duas partes. Não tem decisão de aceitação de duas partes. É isso mesmo. Então, agora nós daremos a intro, né, na lição em si. Nós agora vamos ler alguns versos, porque essa história está relacionada ao livro todo, que são 14 capítulos. Nós não vamos ler 14 capítulos aqui. Então, nós vamos ler alguns versos chaves dessa história. E quem não leu ainda, leiam, viu? Leiam, porque essa história tem muito a ver com a nossa história hoje. Deixa eu ver aqui. Vou fazer a projeção da Bíblia. Porque com a Bíblia fica bem mais... Com a Bíblia projetada fica bem mais fácil. Todos fazem uma leitura na mesma versão. Cadê? Ué, me perdi. Ah, é aqui. O que, Arthur? Pronto. Então, nós temos aí
a projeção do livro de Oséias. Nós vamos ler na versão nova tradução da linguagem de hoje, para ser bem explicadinho. E nós vamos ler aí o capítulo 1, versos 2 e 3. Quando o Senhor... Quando o Palavra Senhor... do Senhor. Está lendo, pode continuar. A palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Berim, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos de infidelidade, porque a nação é culpada mais do vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias. Eita, ok. Rapaz, um negócio de ler, viu? Você não falou de ela, né? Então, eu falei versos 2 e 3. Você ainda leu o 1 de brinde. Tá, desculpe. Então, vamos entender a história aqui. Oséias casa com Gomer, filha de Diblaim, que era uma mulher adúltera e filhos de infidelidade. Infidelidade é a falta de fidelidade. Nossa, não souber. Então, agora nós vamos ler o capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, verso 7. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Olha, Oséias casa com Gomer para mostrar ao povo de Israel o choque daquilo que estava acontecendo. Ele estava mostrando. Oséias estava representando ali Deus. E Gomer estava representando o povo de Israel. E agora aqui, ó, o povo de Israel sairá correndo atrás dos seus amantes, sairá correndo atrás da idolatria, sairá correndo atrás das suas coisas e não os alcançará. Procurará por eles, mas não encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido. Deu tudo errado aqui. Agora vou me achegar aqui ao Senhor, porque quando eu estava com o meu marido, com o Senhor, estava tudo bem. Estava bem melhor do que agora. Por isso que eu joguei a charadinha. A charadinha foi beleza, viu? Para quem estudou a lição. Eu falei que vai ser moleza. Mas parece que foi difícil. Então, quer dizer aí que o estudo da lição aí foi... Depois me conta qual foi essa charada, que eu estou boiando nessa charada aí. Meu casamento chocou a todos. Fidelidade não é o meu forte. Os meus filhos são lembretes. Quando eu falei os meus filhos são lembretes, eu me referia ao capítulo 1. Aqui, ó. Capítulo 1. Na versão, nessa aqui a gente está lendo aqui, NTLH. Não, aqui não é NTLH. Tá, aqui diz sim. Aqui, ó, o nome dos filhos. Dá o nome do filho e o significado deles, ó. Oi? Sim. Pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Estava dando um aviso aqui ao povo de Israel.
que eles estavam praticando iniquidades, então o Senhor estava se afastando deles. Eles não eram mais o povo do Senhor. E aí teve mais filhos aqui, teve 3 filhos. O primeiro, Vale de Jezreel, que a gente vai ler um pouquinho mais sobre ele mais tarde. Tem o outro, cadê? Eu acho que o outro é já no verso 2. Não, São 3 tá filhos. ali embaixo. Loami. Ah, é? Eu estava lendo sobre ele. Aí o outro é Loruama. Vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. E aqui o outro, né? A outra. O outro é o outro. Outro filho. Esses nomes tudo complicado, ninguém sabe se é homem, se é mulher. Loruama. Então, Deus estava fazendo... Tem retorno da minha voz. Deus estava fazendo alguns lembretes ao povo de Israel por meio dos nomes desses filhos de Gomer e Osé. O próximo é verso 3, capítulo 3, versos de 1 a 5. Vamos continuar essa história aí. É o capítulo 3. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a, como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de adorarem e de amarem os bolos sagrados. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você, pois os israelitas terão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das nos últimos dias. Então, lemos no verso passado, né? E 2,7, vamos dar uma recapitulada aqui. No 2,7, nós lemos aqui, ó, que ela correrá atrás dos seus amantes. Ela foi trair o seu esposo. O povo de Israel estava traindo seu esposo. E aí, no verso aqui, 3,1, ó, diz: o Senhor me disse, vai, trate novamente com amor a sua mulher. É isso que tem acontecido com o povo de hoje, o que aconteceu também com o povo de Israel. O Senhor, ele está sendo longânime. Ele está vendo o povo o traindo, buscando outros deuses. Cadê? Apesar de se voltarem para outros deuses, Deus está vendo tudo isso acontecendo, mas mesmo assim ele está disposto a perdoar. E ele diz, ele tem promessa: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem. Eu viverei com você. Então Deus está falando aí ao povo de Israel: vocês pecaram contra mim, vocês foram buscar outras coisas além de mim. Vocês não precisam de nada mais além de mim. E se vocês voltarem, se vocês se arrependerem, eu vou viver com vocês. Era esse o aviso de Deus. Nós vamos agora para o capítulo 11. Olha como deu um salto. Depois vocês viram a história toda, viu?
do 3 já foi para o 11, né? Porque são os textos que mais completam a história, né? Num resumo. Então, versos de 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quando eu chamei, meu Deus, não tô enxergando. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifício aos balins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-os nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com os braços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e nem inclinei para alimentá-los. Então, aí Deus está relembrando, né, Israel? Israel, eu te amei desde o Egito. Lembrando que nós já estamos falando aí do fim, né? Do fim do povo de Israel. Aí ele está falando lá desde o início. Eu amei vocês desde o Egito. Eu chamei de meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais vocês se afastavam de mim. Então é isso que tem acontecido também conosco hoje. Essa história se reflete em nossas vidas. Deus nos tem chamado de filhos e nós temos nos afastado. Vamos ler também os versos 8 e 9. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Deus, ele promete que não irá com ira. Apesar dos erros do povo de Israel, o Senhor estava disposto a perdoá-los. Ele sempre esteve disposto. Vamos completar agora com o verso-chave dessa semana, que é o que finaliza aqui, 14:4. 14:4 diz: Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou-se deles. Então é isso. Deus faz a promessa. Vamos observar bem essa palavra aqui, nós vamos falar sobre isso. Curarei a infidelidade. Curar a infidelidade. Logo mais nós falaremos sobre isso. E agora nós vamos refletir. Vou voltar aqui para a lição. Nós vamos refletir em algumas coisinhas aqui, ó. Algumas perguntas. São 2 perguntas aqui. Bem embaixo aí está escrito: como você se sentiria se casasse com alguém como Gomer? Agora, a lição está nos fazendo pensar. Como você agiria? Como você se sentiria se você estivesse no lugar de Deus? É isso que a lição está fazendo. É essa a pergunta que a lição está fazendo. Como você se sentiria se casasse com alguém como Gomer? Eu não casaria. Mas imaginemos que casasse. Eu me sentia mal, viu?
Mal? Só mal? É por causa da confiança, velho. Como é que você vai confiar em alguém assim? Entendeu? Tipo assim, claro que tem todo o contexto e tal, mas tipo assim, a confiança ia ser difícil você construir isso de novo. Você confiar de que a pessoa ia deixar a vida que ela estava acostumada pra viver só com você agora, entendeu? É, Provavelmente pesadelo. Brabo. diante do que você falou, Kelly, eu tenho uma coisa ainda para te dizer. Não, Gomer não largou a infidelidade. Ela esteve casada e infiel. Opa, parou? Você falou, Então, eu percebi. Então, ela permaneceu fiel. Então, como você se sentiria se casasse com alguém como Gomer, que estava casada, mas não tinha nenhuma responsabilidade diante desse relacionamento e que fazia o que queria e que estava se prostituindo com outros deuses? No caso do contexto aí com outros homens. eu me senti. Pancada, hein? Eu mesmo eu me sentiria inseguro, triste. E assim, como eu não consigo entrar nesse contexto, porque na lição, na parte de sexta-feira, nós vamos ver que Oséias amava Gomer e ele estava disposto a tudo para estar com ela, Oh, mesmo que ela lindo. demonstrando mesmo ela demonstrando ser essa pessoa que ela era. Aí a última pergunta Ô, Johnny, já saiu do que foi. um fato interessante é que quando a gente hoje, na nossa realidade, nós ficamos sabendo de casos semelhantes a esse, a primeira coisa que nós falamos é, nossa, fulano é um idiota, como é que ele aceita, como é que ela aceita? É isso mesmo. A nossa primeira atitude é Que falar relacionamento tóxico a gente começa a falar, né? justamente, né? E nós somos Gomer do relacionamento, do nosso relacionamento com Deus. Sim. Não, porque Deus se relaciona conosco, mas nós não nos relacionamos com Deus. E Deus, Ele não nos julga, Ele nos aguarda, né? Eu falo que diante de toda a situação que a gente está vivendo, Deus, Ele tem declarado amor diariamente. Ele tem tentado fazer com que eu enxergue como Ele... Gente, Deus deu para nós um fato diferenciado. A gente sabe de coisa que muitas pessoas desconhecem. Então, a gente consegue hoje discriminar algumas coisas e a gente consegue entender que alguns dos acontecimentos é Deus alertando o povo, dando para a gente a oportunidade de nos reconciliarmos, né? De consertarmos, de ajeitar, consertar, que a gente não tem poder para nada, na verdade, né? A gente permite que ele faça e ele faz. Agora, se a gente não permitir, ele também não faz. São Mas declarações de amor, né? declaração- Mesmo esses momentos difíceis que a gente vive, são declarações de amor de Deus, de que Ele tá com a gente, de nos alertando do que virá também. A gente sabe que isso não é a última coisa que vai acontecer, e a gente também sabe de que esse não é tipo o desfecho final do mundo. A gente sabe que não é isso. Que ainda. Então são declarações de Deus mesmo. Para esse Então, povo... como você acha? Sim, Zequinha. Oi. Continua. Não, é só isso mesmo, é a declaração de Deus para esse povo infiel. Agora, esse povo, quando a gente pensar nesse povo, é só um apelo que a gente pense, eu penso em mim. Eu pare de olhar a vida de Kelly, eu pare de olhar a vida de Vitor, de Milena, de Johnny, e eu comece a pensar em mim. Porque eu não vou conseguir contribuir com a salvação do outro se eu passo o tempo todo falando, nossa, e como é que ela faz isso? Aquele cara não merece. Ai, é isso, é aquilo.
pense em você fazendo isso com o outro, pense em você fazendo isso com Deus. Nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele incondicionalmente nos ama. E Ele incondicionalmente não desiste e tem nos dado a oportunidade de refazermos, de recomeçar o nosso relacionamento com Ele. Porque Ele está lá só esperando a oportunidade, todo babão. O cachorro, quando quer o carinho do dono, não tem? Desse tipo. Exatamente. Então, a última pergunta já está respondida. Como você acha que Deus se sente acerca do seu relacionamento com você? Então, ele tem todos os motivos para me abandonar. Sim, sim. Mas insiste. Ele insiste porque ele me ama. Mas motivo, ele já poderia ter me abandonado há muito tempo. Vamos agora partir. Gente, esse Zoom aqui tá... O Zoom não aplicativo. O Zoom do tamanho do negócio aqui. Deixa eu botar 160. Espera aí que eu volto, viu? Vou aqui rapidinho. Certinho. 160 deu? Não. 140. Ficou bom assim, ficou, não? Não, tá faltando a parte de cima ainda. Vai ficar bom agora. Vai. Aí, perfeito. Casou a página aqui. Então agora vamos... Ô, gente, a live não caiu. Ih, será que tirou? Eu falei com você, eu acho que não é só 40 minutos, não. Não, mas só se for a partir de agora. Eu acho que eles liberaram. Amém. Ó, vamos continuar. Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar aí. Laísa tá muito quieta. Lalai Conversa. tá meio dói. Hoje tô deixando Lalai quieta. Mas depois ela sabe, né? Que eu cobro. Cobro com juros. Então, próximo grito aí, o primeiro, se Deus está falando em cura. Com certeza eu tô comendo uva passa. Porque tudo passa, até as uvas, ó. Passa. Vamos lá? Se Deus está falando em cura, é porque a infidelidade se assemelha a uma doença da alma. Israel estava sendo infiel porque passou a dedicar sua atenção, interesse e tempo a outros deuses. Então, como eu havia pedido para frisar lá naquela palavra, curar a infidelidade, o pecado, nós já comparamos ele muitas vezes aqui como um câncer. E o que é o câncer? O câncer é uma doença incurável. Ela mina o vigor do ser humano e o leva até a morte. Quanto mais pecamos, mais nos distanciamos da cura. Porque a cura de uma doença que não tem cura é só por meio de um milagre. Compreendeu? Não? Eu estou vendo pela sua cara. A cura de uma doença que não tem cura só por meio de um milagre. E quem pode realizar milagre? Deus, o Pai que nos escolheu, que nos ama e que insiste em nós. E quanto mais nós pecamos, quanto mais nós desistimos de nós mesmos, nós ficamos mais distantes desse Deus. Triste. Alguém tem mais algo a comentar sobre? 2, 2, 2, 3. Foi. Próximo. Deus, a parte ofendido. Deus, a parte ofendida, além de marido, é o grande médico, que perdoa e oferece a cura, aplicando o remédio
do seu amor e restaurando totalmente o relacionamento. Gente, Deus é incrível Outra demais. parte. Não, ali já é outra coisa. Ali já é uma perguntinha e vocês vão responder daqui a pouquinho. Então, Deus é incrível, né? Ele mesmo com o coração partido, ele estava querendo uma oportunidade de curar o coração da nação de Israel. Agora imagina, você tem uma ferida, mas você quer curar a ferida do outro. Deus estava com o coração partido com Israel, mas ele queria curar o povo de Israel. Porque o que você faz a um, afeta você também. Automaticamente, Deus curando o povo de Israel, o coração dele se encheria de novo de vigor, porque o amor de Deus com o povo de Israel que fez o coração dele estar partido. Então, se você quer curar o coração de Deus, o coração de Deus está partido por causa de você. Aí o que eu devo fazer? Eu devo me permitir que ele me cure. Olha, que interessante. É porque, tipo assim, a gente magoa Deus quando a gente está longe dele. Então, se a gente permite que ele corte e ele, sei lá, tipo assim, que ele cure, tipo, jogue fora tudo aquilo que nos afasta dele, a gente vai se voltar para ele. E é isso que faz com que eu se sinta feliz. É a gente estar perto dele. Então, é isso que faz com que Deus fique feliz e acabe esses problemas. Porque ao a gente se permitir curado, é justamente o rompimento de qualquer laço com qualquer coisa que vai nos afastar dele, entendeu? Uhum. Então aí vem a pergunta. O que isso tem a ver com você e comigo hoje? Será que estamos agindo de forma semelhante ao povo de Israel? Na verdade, isso já está respondido. Nós já só vamos recomentar isso, que nós já comentamos bastante. Então, nós temos ferido sim o coração de Deus, não fazendo o que ele nos pede, e estamos procurando, seguindo outros caminhos, outros ensinamentos. Mas mesmo assim, ele insiste em nós. Pense no amor. É como, vamos parafrasear o tempo de hoje, que diz que o cara tá lá casado com a mulher tá lá chifrando ele direto. Ele sabe, mas ele não desiste da mulher. Engraçado, né? Que você fala assim, a mulher que chifra o rapaz, né? E não o homem que chifra a mulher. Que situação é essa aí? Acontece, mas aqui o contexto está falando da noiva. A noiva é Gomer. Tá. Pode ser o contrário também. Pode ser o contrário também. O homem é casado com a mulher, aí o marido lá, ó, bota a galha. A mulher anda já assim, ó, porque já não consegue mais levantar o chifre, entendeu? Ela, em vez de fazer as unhas, ela, em vez de ir na manicure e fazer as unhas, ela vai fazer a ponta do chifre, entendeu? Acontece, mas estamos falando aqui no contexto de Gomer sendo a esposa. Então, ele insiste em nós. Ele é essa esposa, esse esposo que sabe que está sendo traído, que está vindo, ele vê, mas está ali sempre, olha, eu quero um relacionamento contigo, um relacionamento que seja de com dupla, que não só eu te procure. E assim como o povo de Israel, nós temos que ter cuidado. O povo de Israel acabou esse relacionamento. Uma hora desgasta. O que aconteceu com o povo de Israel? Desgastou esse relacionamento. Vamos para o próximo briefing. De acordo com os profissionais,
Não aparece aqui não, Johnny, para mim. Não aparece? Eu Não. acho que é porque eu resumir aqui e pausar novamente. Aí. Apareceu? Tá. Apareceu. Ok. Se Deus está falando em cura, é porque a infidelidade se assemelha a uma doença. Já é o último. Já falando sobre ele. É o último aqui. Ó. Perdão. Contra... Pronto. De acordo com os profissionais da área da psicologia, as causas mais frequentes para que a infidelidade aconteça são a insatisfação com o relacionamento ou a curiosidade por outra situação que seja sedutora, tentadora, interessante. Nós Então, temos, o fundo foi. nós temos Pode falar. Nós temos nos identificado com o pecado, com as bandejas, com as ofertas que o mundo nos propõe. Nós temos nos sentido tentados a seguir. O mundo realmente ele chama. E as bandejas que Satanás oferta, elas aparentemente são perfeitas, lindas. E nós estamos caminhando para o precipício. Quando nós caímos, que é um fato que eu sempre penso assim, em relação a relacionamentos que dão errado, a tendência de quem trai é culpar o outro, né? Verdade. Quando a gente trai a Deus, quando a gente trai o nosso relacionamento com Deus, se a gente for parar para pensar, é porque nós estamos insatisfeitos. Mas também me leva a pensar, a gente tem motivo para estar insatisfeito? São informações que nos levam a pensar o quanto nós somos egoístas. Porque é uma tendência de quem pratica, a traição. É de tipo, porque você não fez isso que eu queria, você não me dá atenção, você não faz isso. E se a gente for colocar no lugar de Deus, Deus tem todos os motivos para nos abandonar. Porque nós é que praticamos isso, e não ele. Você falou a palavra que eu queria. Atenção. Gente, atenção. Deus precisa de um relacionamento conosco que tenha tempo de qualidade. Um relacionamento precisa de tempo de qualidade. Dedicação, né, Johnny? Dedicação. Aí você começa a namorar com alguém e fala com a pessoa de mês em mês, de ano em ano, de década em década. Quando você quer. Olha, tô namorando com fulano, vou lá falar com ele, esqueci. Um relacionamento com Deus, você precisa de... Fazer essa comparação com relacionamento com uma pessoa assim, parece engraçada, né? Parece piada. Quando você fala assim de alguém que conversa com a pessoa, sei lá, tipo, uma vez por semana, uma vez por mês, parece piada, porque você pensa assim, que nunca que um relacionamento vai ser capaz de existir conversando com a pessoa esporadicamente, assim. Isso. É sério mesmo. Então, se relacionar exige diálogo, comprometimento, compreensão. Um exemplo disso, Johnny, um exemplo forte desse contexto de pessoa. Mas, por exemplo, você está na faculdade, no colégio. Para você conquistar aquele 10, você precisa dedicar o quê? Tempo, esforço. Entendeu? Orar muito ao Senhor para ajudar a mente. E a gente faz isso para conquistar um 10? Faz. Para conquistar o gatinho dos sonhos, aquela garota top, a que todo mundo quer. Nós investimos tempo, nós investimos dinheiro, nós investimos paciência. Até quando a pessoa é chata e tipo te esnoba, nós investimos? Investe. Por que que a gente não faz o mesmo com Deus? Minha mãe teve uma professora que falava assim, quanto mais se doa, menos se recebe.
É isso mesmo, sabia? Que eu pensei que agora eu acho que é porque Deus está sempre disponível pra gente. Se Isso. não fosse tão fácil assim, talvez a gente desse mais valor, eu acho. E Porque o que o nós, ser humano Verdade. é assim. o que nós esquecemos, né? Ou não nos atentamos, ou alguns ainda não sabem, é que vai chegar o tempo do fim que as portas da graça, elas irão se fechar. Isso. E a E outra gente não coisa, entende que nós não temos todo o tempo do mundo. A nossa vida não nos pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer agora eu posso infartar aqui, deitadinha na cama, e papuf, e acabou o meu tempo. Que o meu tempo é diferente do de Kelly. Deus tem nos dado a oportunidade de dedicarmos tempo a Ele, mas que o único beneficiado seremos nós. isso. E o interessante aí dessa questão de infidelidade é que quando nós temos esse tempo de qualidade, nós convivemos com a pessoa, nós passamos a achar mais interessante essa pessoa e os nossos olhos ficam voltados àquela pessoa. É a Quando pessoa surge aquela... engraçada. Oi? Eu tô falando, se torna a pessoa mais linda, mais encantadora, mais engraçada, mais convincente. Isso. E quando surge aquela oportunidade, vamos dizer assim, de trair, a pessoa, pá, vai na mente logo, é automático, a pessoa vai ali na mente, meu Deus, eu não vou fazer isso com essa pessoa. Essa pessoa é isso e isso aqui para mim. Isso mesmo. É o mesmo, é assim mesmo que é o relacionamento com Deus. Se você tem uma convivência com Deus e acontece de surgir alguma oportunidade de você trair o seu Deus, de você ir para uma festinha, de você jogar no dia de sábado. Gente, eu falo jogar no dia de sábado, que às vezes, não agora, mas várias vezes eu falava, poxa, velho, chegou o sábado, não posso mais jogar no meu celular. E Eu aí, sempre falo para meus filhos isso. Nós temos todos os dias para todas as coisas. Mas o sábado do Senhor é diferente. Diferente não é chato, diferente não é ruim, diferente não é um castigo. E isso tem a ver com fidelidade. Eu sempre falo para eles que o sábado é o dia que a gente pode brincar, a gente pode rir, mas num ambiente celeste. É o momento que a gente tem de conexão total com Deus. E a gente, como seres infiéis, nós temos roubado até isso. Eu sempre falo que eu tenho saudade. Quando eu lembro da minha infância, do contexto do adventismo, quando eu era criança, e que eu olho hoje, quantas portas nós abrimos porque nós fomos seduzidos pelas coisas do mundo. Em relação à música, em relação às vestes, aos adornos, em relação a tantas coisas. Ontem eu estava no supermercado e eu passei por um líder nosso de desbravador que estava com um cordão no pescoço. Cordão são aquelas voltas grosseiras, né? Que para muitos é bonito, eu não acho, não tem a ver com religião, porque eu não acho mesmo. Tipo, brinco eu acho bonito. Não uso, mas eu acho bonito. E aí, quando ele me viu, na volta que ele deu, ele botou para dentro o cordão. Então, nós temos sido infiéis ao extremo e temos tentado ainda dar um jeitinho, tipo... Eu falo, Justificativas, né? gente, fala sério, ou você culpa o outro, ou você culpa Deus. Ah, mas Deus... Ai, a igreja nunca me ajudou, nunca me estendeu a mão. Ai, porque todo mundo me condenou. Quando nós temos o melhor de tudo e de todos, que é Deus. Deus nos dá tudo, independente do que eu pense daquele jovem. Deus, ele fala, é meu filho, eu amo, e se ele se arrepender, pronto, acabou. Independente do que fulana pensa, do que fulano pensa. Eu tô aqui, mas a gente precisa despertar. A questão é que nós nos acostumamos tanto a um Deus perdoador, que hoje em dia nós não estamos mais buscando fazer o que é certo.
Nós estamos buscando nos lembrar de pedir perdão quando fazemos o que é errado. E isso tem nos levado a trair Deus de uma maneira tão grande que se tornou até algo normal. A gente está traindo Deus e a gente nem está percebendo. É como se já tivesse se tornado um costume em nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu vou mais além. Às vezes nós estamos percebendo, mas a gente está brincando com o fogo, entendeu? É. Vai, né? Eu vou tentar. Porque, assim, se a gente for pensar, a gente sabe, é real, quando a gente erra, a gente sabe que tá errado, velho. A Sim. gente sabe, tipo assim, só que a gente, tipo assim, tá acostumado. A questão que eu sempre falo, quando eu falo, assim, de relacionamento com Deus, de nós, é a questão de relacionamento mesmo. Eu não posso dizer pra alguém o que tá certo, o que tá errado, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. Mas eu acho que a proximidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, lhe faz perceber se o que você está fazendo está certo, se o que você está fazendo está errado. Porque é essa proximidade com Deus, é essa convivência, o relacionamento que lhe faz isso, que lhe faz não errar, que lhe faz pensar duas vezes antes de tomar uma decisão. De fato. E que nos torna sensível à voz do Espírito Do Santo. Espírito Santo, que é o ponto-chave, né? Isso mesmo. Gente, nossa lição está tão bacana que são 11h12 e estamos em terça-feira. Vocês já perceberam isso, né? Eu estou preocupado. Bora dar uma adiantada aí, né? Vamos adiantar. Então, o tópico 2 aí na parte de terça-feira, vamos comentar sobre ele. Oséias viveu... Cadê a leitura? Quem? Oi. Quem vai ler? Oséias viveu na época da colheita. Oséias viveu na época da colheita da semeadura do mal. A criatura era adorada no lugar do Criador. Continua embaixo. A nação estava... A nação estava totalmente corrompida. Por isso, Deus usou uma ilustração tão dramática ao comparar Israel a uma mulher com muitos amantes. Então, aí é essa comparação, né? Oséias se casa com Gomer e, como diz a charadinha de ontem, é um casamento que chocou a todos. Real. Imagina aí, uma mulher que é casada e ela, na frente do esposo, traz seu marido com vários, não com um só. Então, essa era a situação do povo de Israel com Deus. E era a situação que estava sendo ilustrada por Gomer diante de Oséias. E agora nós vamos entender o significado de Oséias, o que isso tem a nos dizer hoje. O nome Oséias significa o quê? O nome Oséias significa salvação ou salvador. Tem o mesmo significado dos nomes Josué e Jesus. Continua ou tá bom? Eu esqueci de grifar. O meu não tá aparecendo o grifado. Eu esqueci de grifar mesmo. Pode continuar. A versão grega de Oséias, na verdade, Jesus é a versão grega de Oséias. Oséias também foi o nome do último rei de Israel, antes que fosse destruída como nação. Esse nome representava uma promessa de salvação. Isso. Então, mesmo no fim, né, do povo de Israel... Acho que meu fone está carregando. Continuando. Esse nome representava uma promessa de salvação, mesmo após o fim, que o povo de Israel agora seria espalhado, né? Não haveria mais o povo de Israel. Vou desconectar o fone de ouvido aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Sim, melhorou bastante. Melhorou? Uhum.
Antes não tava assim, não. Tava abafado. Foi. Eu? Então era o fone. Ok. Então vamos continuar aí, né? Gomer nunca deixou seus amantes. Ela traiu Oséias mais de uma vez e acabou se tornando uma escrava. Olha só, essa parte aqui tem muito a nos falar. Então, Gomer, ela não se permitia experimentar a pureza do relacionamento com Oséias. Então, ela, diante disso tudo, ela acabou continuando nos atos e, por final, acabou sendo escrava. Isso acontece também conosco. Nós não damos a devida atenção ao relacionamento com Deus e nos tornamos o quê? Escravos do pecado. Algo a comentar sobre? E quando a gente se torna escravo, a gente subtende a dificuldade, né, de retornar para a liberdade, para o perdão de Deus. Por isso que a gente precisa ir buscar, por isso que Deus vem até a gente. Por isso que a gente precisa ir buscar o nosso irmão, insistir com ele. Porque às vezes sozinho ele não vai conseguir vir. É como a gente. Sozinhos nós não vamos conseguir enxergar a dimensão do amor de Deus. Sozinhos nós não vamos conseguir aceitar aquele perdão que diariamente Deus nos concede. Quantas pessoas se acham incapazes de serem perdoadas por Deus porque julgam ter feito algo gravíssimo. O que nós às vezes não entendemos é que Deus já nos perdoou, mesmo com tamanha infidelidade, mesmo nos tornando escravos do pecado, escravos das bandejas deste mundo. Deus, como um esposo amoroso, um pai paciente, ele já nos perdoou e ele está só aguardando que nós estendamos as nossas mãos para que ele possa segurá-las e nos tirar do abismo da escravidão. Isso, exato. Deus. Uma outra vertente dessa frasezinha é o fato da gente também ter que pensar duas vezes antes da gente tomar decisões. A gente pensar se realmente vale a pena, porque a depender das escolhas que nós fazemos, a depender daquilo que a gente decide fazer, vai acabar fazendo, trazendo consequências muito graves, né? Vai acabar fazendo com que a gente se torne escravo, muitas vezes, de pecados, de pessoas, de coisas que a gente podia evitar. Então, a gente sabe que todas as escolhas que a gente faz têm consequências e trazem consequências também. Então, a gente devia pensar mais, a gente devia pedir a opinião de Deus mais vezes naquilo que a gente faz, nas decisões que a gente toma diariamente. Exatamente. Sobre a questão do preço pago, né, por Cristo, nós temos aí também uma comparação. Oséias teve que comprar a esposa por 30 peças de prata, preço de um escravo. Também foi o preço que Judas recebeu por Jesus. Provavelmente, Oséias ganhava somente 10 ciclos por ano. Então, 30 ciclos era um preço muito alto a se pagar. Imagine aí um profeta caminhando até o Senhor dos seus escravos, carregando 150 quilos de grãos. Então, essa é uma outra parte da história que mostra um comparativo, né, de Cristo com o pecador. O preço que foi caro. Da dimensão desse amor. Uhum. Porque foi um sacrifício que, aos nossos olhos, era por alguém que merecia a morte. Merecia ser deixado de lado e esquecido no mundo. E outra coisa também a respeito sobre o peso dos grãos.
o peso dos grãos, muitos historiadores, eles falam que a massa da cruz era em torno de 130 a 150 quilos. E ele carregou sobre si. Mas, assim, independente do peso, não, da massa. Peso é massa vezes a gravidade. E não é em quilos, é em newtons. Desculpa aí. Então, ele não carregou sobre si apenas a massa da cruz. Ele carregou também o peso dos nossos pecados. Algo a comentar? Vamos para a parte de quarta-feira? Coroca. Se quiserem comentar, comentem. É porque a gente está adiantando bem, porque já são 11h22. Então, gente, a parte de quarta-feira, né? Ela vem falando sobre compromisso. E o Senhor, Ele quer que nos comprometamos com Ele. Então, nós vamos ver esses versos aqui, ó, da semana. Jeremias 3, 22 e 23. Vamos aqui, eu já tenho a projeção. Deixa eu só projetar. Tá pausada. Agora sim. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Amém. Amém. Isaías 54, 8. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. São 3 versos. Opa, errado. A tecnologia bate. Aí vai aparecer lá no YouTube meu WhatsApp. Voltando aqui, gente. É aqui. A projeção é essa. Então, cadê? Quem vai fazer a leitura aí? Os bons relacionamentos São construídos com base no tempo. Deus está pedindo que você dê a Ele a prioridade em sua vida. Uma forma de fazer isso é separar diariamente um tempo para você passar com Deus. Faça desse momento um encontro e não deixe ninguém atrapalhá-lo. Nem teu filho, nem teu cachorro, nem a novela, nem o WhatsApp, nem a série. Nada. Engraçado que eu me lembro de mim, né? Eu sempre fui da igreja, mas a gente nem sempre tem um contato com Deus. A gente nem sempre tem um relacionamento com Deus. E principalmente para quem é da igreja desde criança, é muito, tipo assim, difícil você conseguir entender que você não tem um relacionamento com Deus. Você está acostumado à igreja, mas não a Deus. E aí, quando eu comecei a sentir isso, eu não me sentia muito completa na igreja, eu falei assim, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Só que aí eu fazia isso, tipo, 1, 2, 3 vezes, e aí as coisas já mudavam, eu não sentia muita coisa assim. Aí eu ficava desesperada, eu ficava, por que eu não sinto isso? Por que eu não
eu não sinto Deus da forma como eu vejo as pessoas falarem, da forma como eu vejo nas pessoas, assim, muitas pessoas na igreja. E aí que depois eu fui entender que realmente leva muito tempo até você conseguir ouvir de verdade a voz de Deus, até você conseguir. E até hoje, né? Toda uma construção. Você, todos os dias, senão você cai, senão você se afasta, senão você comete erros. Realmente, relacionamento com Deus, ele tem que ser todos os dias. Mas é engraçado que a gente sempre acha que fazendo isso, tipo, um pouco, a gente quer ver resultados logo, né? A gente quer. E não é assim, né? É um processo construtivo. E o O fato, contato, o fato é que tem uma historiazinha de uma criança que ele fala para o pai, né? Quem é Deus, que ele não vê Deus, o tamanho de Deus. Aí ele levou o filho, eu já contei isso na base. Ele levou o filho a uma pista de pouso, a um aeroporto. E ele fez uma ponte com o avião, que ele olhou, o avião estava lá em cima, que tamanho era o avião? Muito pequenininho, nossa, pai, pequenininho. Quando o avião aterrissou, ele é aquela peça enorme, né? Aquele veículo imenso, e Deus é a mesma coisa. O fato de você ver o que Deus faz, a manifestação do amor dele, a atuação dele, você fala assim, não, isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Você só vai ver isso das coisas aparentemente pequenas, as grandiosas, os grandes feitos, de acordo com a distância que você está dele, né? Não é Deus que se distancia da gente, não nos enxerga. Somos nós que nos afastamos dele, deixamos de ter a sensibilidade de percepção de todas as coisas que ele fez e faz. E nada deve interferir, nada pode interferir. Nem o nosso relacionamento com o nosso próprio namorado, namorada, nada. Se o namorado está atrapalhando você a orar, a ler a Bíblia, a não ser que você esteja no pensamento dele, não é de Deus, não é de Deus. Não ler a Bíblia agora, não, a gente precisa, vamos sair. Pode ler a Bíblia agora? Não. Deixa para ler depois. Nada pode atrapalhar o relacionamento com Deus. O relacionamento sempre atrapalhado por outro. Eu tava comentando com uma das minhas adolescentes ontem. Eu falei com ela, se te afasta de Deus, se afasta dele. Repreende, joga por terra e sai correndo. Porque se te afasta de Deus, não serve para você. Se alguém nos afasta de Deus, não serve para nós. E se nós mesmos estamos fazendo coisas que estão nos afastando de Deus, a gente tem que retirar aquilo imediatamente da nossa vida, antes que se torne uma situação pior. O melhor relacionamento terreno é aquele que te aproxima de Deus. Ao contrário disso, se afaste. Se olharmos para Deus de perto, dificilmente os nossos olhos irão se encantar com aquelas coisas do mundo que vêm para nos seduzir. Seja qualquer coisa. Seja a faculdade, seja o namorado, seja o que for. A galera que aparentemente é top do colégio, seja o que for. A vaidade. Se a gente tiver isso em reflexo, se nós estivermos com os nossos olhos fixos na pessoa de Deus, né? Se nós convivermos com Ele, não nos afastarmos, muito provavelmente o sensor de alerta contra o pecado, ele vai ser acionado imediatamente. E o Espírito Santo, ele nos bem nitidamente fala, filhinha, filhinho, cai fora, sai, nem olha para isso. Exato. Alguém mais? Cheguei agora, gente. Engraçado que esse comentário de José tinha, né? Ele serve realmente para todas as áreas da nossa vida. Porque não são só pessoas que nos afastam de Deus.
real. É a faculdade em si. Costumes, são hábitos. Muita coisa, velho, hoje em dia pode nos afastar de Deus. E a gente deve estar, digamos assim, protegidos contra tudo isso. E o que nos protege, de verdade, o que nos protege é o relacionamento com Deus, assim, é a proximidade que a gente tem dele. Exatamente. Então, já na parte de quinta-feira aí, Ellen White revela. Quem chegou agora lê. É verdade. Eu não tô enxergando. Verdade. Só arrasta para o lado aí, para sua esquerda. Como se você estivesse deslizando para ver uma foto anterior. Ah, tá. Agora eu consegui ver vocês. Lê que parte? Quinta-feira? Isso. Isso, a Essa parte parte que está grifada. grifada. Os bons relacionamentos. É esse parte? Ellen White. Ellen White Ellen White. revela. Ai, gente, eu não tô enxergando. Aqui tá quarta-feira. Ah, é Aqui. porque Ah, tá. Foi agora. Tá quinta. estava pausado. É porque estava pausado. Uhum. Ellen White revela que Deus não era o único que queria o amor e a afeição de Israel. Satanás estava muito ocupado tentando destruir o relacionamento que Deus tinha com seu povo. Em Aí, sua opinião, aí, só até aí. Oi? Pronto, só até aí. Por enquanto, só até aí. Valeu. Obrigado. Gente, Nada. então, Satanás ele também estava interessado. É tipo, a menininha aí, ó, pensa no menininho. O menininho pensa na menininha. É tipo, tem a menininha ali bonita, eu quero, mas fulano também quer. Não é só eu que estou interessado na menininha. É o dinheiro. É só um exemplo. Eu tô quieta aqui. Não é só eu que estou interessado na menininha. Tem outra pessoa também interessada. Então, assim é com a igreja de Deus. Não é só Deus que está interessado na sua igreja. Satanás também está interessado. Então, mesmo que escolhamos nos relacionar com Deus, eu escolhi Deus. Mesmo assim, Satanás ele não desiste. Ele continua a tentar. Ele vai utilizar todos os seus recursos para te mostrar, para tentar te tirar de Deus. Rapaz, esse Deus aí seu, esse Deus aí fraquinho. Coisa melhor para você, venha. Ele sempre vai Pior fazer que nem isso. vem Ele assim, nunca vai né? respeitar. Pior que nem vem assim. Se viesse essa afronta assim direta, a gente já dá um passo para trás, entendeu? Mas nem vem assim. A maioria das vezes são coisas sutis, uma coisa mais disfarçada, para Exato. enganar. É difícil. Agora, às vezes, eu acho que a gente... eu acho não, nós somos Gente, é o que? Eu não vi, não. trouxa. Trouxa? Deve ser verdade. Eu concordo também. Trouxa, velho. Você sabe que o investimento de Satanás é para destruir. Todo mundo sabe disso, não sabe? Tem alguém que está iludido? Não, eu acho que não. Eu não. Por que, então? Por quê? Que essas coisas sutis, que vêm disfarçadas. Às vezes a gente fala assim, tipo assim, ai, mas é só isso, é só hoje, ninguém tá vendo. Por que, então? É porque a gente é trouxa. Fala isso. Exatamente. Então, gente, tem uma perguntinha aí que Mari começou a ler. Então, Mari, lê aí de novo. Em sua opinião, que tipo de calo Satanás faz hoje para tentar arruinar o seu relacionamento com Deus?
Isso aí cada um responde por si, né? Isso é uma resposta bem pessoal. Uhum. Então, o que pode me atingir, pode não atingir a Kelly, pode não atingir a Mari, pode não atingir a Eudinha, a Zetinha, a Vitor, Milena, a Lai, a Cíntia. Pode ser que não. Não atinge a Davi, a Gabriel. Mas me atinge. E pode ser também diferente. O que atinge a vocês não atinge a mim. Então, ele tem várias táticas. A tática que ele usa comigo, ele não usa com você, porque não funciona. Porque ele primeiro descobre o que é que atrai e vai usar isso. Porque ele não é burro. Então, exatamente. Nós somos Então, como se fôssemos. Então, se eu estou num relacionamento e com Deus e tal coisa não me atrai, tipo festa não me atrai, pode estar pipocando aqui na porta da minha casa, eu não vou sair para olhar. Mas tem coisas que Satanás sabe, ele gosta disso. Ele gosta disso e ele vai investir o quê? Na festa aqui na porta da minha casa? Não. Ele vai investir no quê? No que eu gosto. No que me atrai. Então é isso. Satanás, ele nunca vai respeitar o seu relacionamento com Deus e ele sempre irá ser sutil. Como se você saísse uma vezinha com ele, deixasse Deus de lado. Não fosse tanta coisa, bestagem, só vou sair com Satanás rapidinho, depois eu vou. Aqui começa assim mesmo. Todo pecado é assim. Ô, Johnny, e uma coisa interessante é que enquanto Deus, ele utiliza do seu ponto fraco para declarar para você e para o mundo que com ele você é forte, Satanás, ele usa dessa fraqueza sua para nos destruir. E aí é quando eu falo que a gente é burro. Porque aí você, é como você fala assim, eu vou pegar na mão dele só um pouquinho para dar uma voltinha, mas depois eu me saio. E não é assim que funciona. Exatamente. Então aí, trazendo aí mais algum comentário, gente? Não? Então aí na última parte, ó, Jay está falando a respeito de Jesus, né? Ele nos ama e está interessado em manter o melhor relacionamento conosco. E nós aprendemos que o melhor relacionamento é aquele de duas vias, não de uma via só, onde todos os dois estão dispostos. Onde o sentimento que reina é a reciprocidade. Exatamente. Muito bem. Vou partir aqui, projetar a parte de sexta-feira. Só que eu tenho que diminuir aqui um pouquinho. Para caber tudo. Quem está com o celular e pode pensar, tipo, como se fosse uma foto. Quem está no computador se vira. Que eu não sei como é que faz, hein? Eu acho que pode pensar. Fica certinho. Ah, fica? Tá certo aqui. Aqui também. Beleza. Então, vamos aí já para a parte final, a parte de sexta-feira, a parte que eu gostei muito. Quer dizer, toda a lição eu gostei. Mas vamos lá, a parte de sexta-feira aí, o livro de Osés relata. Atenta, hein, Kelly? Nós estamos atentas. O livro de Oséias retrata o amor e o anseio de Deus por seu povo teimoso. É uma história de amor verdadeiro. O profeta se apaixonou por uma mulher que não o amava. Rio, hein? Amor não correspondido é barriga. Não corresponde. Ó, você falou aí a palavra. Amor não correspondido. É Deus, é exatamente isso acontece nós e Deus. Deus está em um relacionamento muitas vezes não correspondido conosco. E ele é apaixonado, ele é apaixonado.
Ele, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Insiste, insiste, insiste. E ele sempre irá insistir. Nós podemos corresponder ao amor de Deus. Nós podemos corresponder a esse amor, que é um imenso amor. E vamos ver aí, alguém tem mais algo a comentar a respeito dessa paixão de Deus, que foi capaz de dar a sua vida por nós? Engraçado que quando a gente leu aquele versículo lá, né? Que nos pergunta assim, como é que eu posso desistir de você? Como é que eu posso não insistir, não amar, não... A gente realmente a gente, tipo assim, quando eu estava lendo, eu fiquei me sentindo mal. Sério mesmo, porque eu ficava pensando assim, se Deus pensa que mesmo com todos os meus erros, eu não posso desistir dele, como que eu, um ser humano, para com Deus, que é um Deus que não erra, que não amo, se eu que sou, tipo, sei lá, nada no universo, Deus fala isso pra mim, por que que eu não consigo corresponder a um Deus que não tem defeito nenhum? Que não tem nenhum motivo, nem faz nada para que eu não o ame? Pelo contrário. Parágrafo final aí da esquerda e no início da direita aí, superior. Deus tem um plano para a nossa vida. A história de Oséias aponta para Jesus, que morreu para nos tornar livres da escravidão do pecado. Ele morreu por nós para nos tornar livres da escravidão do pecado. Ele quer um relacionamento comigo, ele quer um relacionamento com você. Então, o que precisamos fazer é aceitar. É aceitar e ser recíprocos nisso. Nós precisamos deixar ele nos amar. Nós precisamos receber esse amor, esse carinho, essa proteção. Só precisamos disso. E no final ele diz, hoje o Senhor está dizendo para você, eu o amei com amor eterno, com amor leal, o atraí. Ele está te atraindo, ele está te chamando. Ele está dizendo, Johnny, eu quero casar com você, eu quero ter uma aliança contigo. Qual será a minha resposta? Qual será a sua resposta a essa pergunta? Qual será? Isso é bem pessoal, fica no seu coração isso. Então, a leitura aí com outros olhos. Se você não quer colher os frutos do pecado, fique longe do pomar de Satanás. Misericórdia. Que frase. Então, com outros olhos, está botando pocando ultimamente, né? Só lapada nas costas da gente. O senhor anônimo, meu Deus, anônimo, se eu te conhecesse, eu falaria o seu nome. Os santos são os pecadores que se mantêm tentando não pecar. Os santos não quer dizer que não pecam. Os santos pecam. O povo santo de Deus, eu sou santo de Deus. Eu peco. Só quem conhece você é você mesmo e Deus. É isso mesmo. Só quem me conhece sou eu e Deus. Vocês veem uma versão de mim e outra versão vocês não conhecem. Mas Deus conhece. Verdade. E nós somos chamados os santos de Deus. Os santos são pecadores, nós somos pecadores. Mas o que nós estamos tentando? Nós estamos tentando não errar. Assim como no relacionamento com nossos amigos, com namorado, esposa, não importa. Nós estamos tentando ali
fazer com que aquela pessoa se sinta bem dentro do relacionamento com você, que o seu amigo, que a sua amiga se sinta bem com a sua amizade. E a mesma coisa devemos ser com Deus. Não amizade quer dizer que não há uma intriguinha, que você nunca brigou com um amiguinho seu? Nossa! Então, exatamente, nossos amigos às vezes nos magoam. E nós devemos perdoar. E Deus é a mesma coisa. Deus, ele se sente magoado muitas vezes com o nosso relacionamento, porque às vezes nós pensamos em um relacionamento de mão única, que Deus é o único que deve ceder. E que não é assim. Relacionamento tem que haver reciprocidade, que ambos estejam no mesmo intuito. Então, não é que possamos estar num relacionamento com Deus, um relacionamento que não seja como o de Oséias e Gomer, que Oséias fazia de tudo por Gomer, e Gomer estava o traindo, não queria nem saber do que estava acontecendo, do que Oséias sentia. Assim como o relacionamento de Deus com Israel, que Israel fazia o que queria, não se importava com Deus, mas no fundo sabia que Deus estava ali. E que depois de procurar todas as coisas, ver que aquilo tudo era fútil, era vão, aí pensava, vou voltar, agora eu volto. Quando se via na merda, se voltava para Deus. Quando estava escravizado, aí clamava, meu Senhor. Não possamos estar nessa situação, que possamos estar com o nosso Deus, para que não precisemos chegar nessas situações. E dentro de um relacionamento, acontece várias dificuldades, mas ambos estão ali juntos. E Deus quer estar junto com você na sua maior dificuldade. Deus, ele nos dá o maior exemplo de fidelidade. Quando nós pensamos em traição, nós pensamos em ressentimento, angústia, dor, desconfiança, né? Incerteza, insônia. Mas no último verso que nós lemos, dos versos de impacto, que foi o que eu mais assim me identifiquei, diz mais ou menos assim: arrependei-vos, purificai-vos, e só assim nós sentiremos, eu não sei se está mais ou menos assim, são as minhas palavras, e nós sentiremos o refrigério do amor, da presença de Deus em nossa vida. Isso. Com isso, nós encerramos a nossa lição, né? E quem não fez o quiz ainda, é porque eu não fui mais no WhatsApp, não sei se além de Milena alguém fez, mas faz lá o quiz e me mande o print. Quem não está no grupo da base e que se interesse em fazer o quiz, que está em aberto, né? Está aberto para você fazer o seu quiz, testar os seus conhecimentos. Me pede lá que eu vou enviar o link para vocês, certo? Testar os conhecimentos sobre essa história que estudamos hoje. Vamos encerrar com uma oração. Zetinha, quem vai orar hoje? Eu combinei com a Elielda. Foi? Eu combinei com a Elielda. Cadê ela? Eu não sei porquê, mas eu já estava imaginando. Papai do céu, filha, faz a conexão, entendeu? Se é pra você céu falando. Ai, ai. Então vamos lá, gente, oremos. Santo Pai, querido Deus, graças te damos, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia para conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo muitas vezes traindo sua confiança, mesmo muitas vezes buscando outras pessoas ou coisas no teu lugar,
O Senhor nos perdoa, o Senhor nos aceita e nos chama de teus filhos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a estar seguindo sempre nos teus caminhos e a estar tirando de nossa vida tudo que nos afasta de ti. Entrego em tuas mãos, ó Pai, cada pessoa que está aqui neste momento e cada adolescente também que não participou desta reunião, ó Pai, que ele possa se sentir tocado pelo teu Espírito Santo. E seja com cada um de nós, nos ajude a estar sempre pregando o teu evangelho e sendo uma luz neste mundo de escuridão. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.